Não esperem de mim nada diferente. É somente a questão de uma certa preguiça, que também estava lá, mas é muito de eu não me perceber capaz. Mas durante esse processo, eu não parei para pensar profundamente o que eu queria fazer de carreira. Eu não me conhecia, eu não reconhecia quais eram as minhas paixões nesse sentido, e aí eu falei, vou prestar odontologia. Enquanto eu estava na faculdade, nesse processo de me preparar e tudo mais, eu comecei a cada vez ir melhor nos simulados. Então as pessoas começavam a vir e me pediam para explicar os exercícios, ajudar a resolver. Eu peguei gosto naquilo lá. Então eu falei, acho que eu gosto de dar aula. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast, o podcast do Audazes na Saúde, que é esse projeto maravilhoso que está reunindo líderes da saúde, os maiores nomes do ecossistema de saúde brasileiro, para dividir com você os principais insights para que você possa evoluir, se tornar um melhor líder, um melhor empreendedor. Eu sou Rômulo Rocha, médico e empresário, host aqui do Audazes Podcast, e tenho o prazer de ter aqui comigo ele, Michael Robert, meu amigo conselheiro, sócio aqui do Audazes. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Olá, Rômulo. Olá, pessoal. Obrigado por estar aqui. É um prazer enorme, sempre com a liderança da saúde brasileira, com altos aprendizados. Indispensável a gente repetir isso aqui, porque é o que a nossa audiência está vendo. Eu tenho certeza que hoje vai ser incrível com o nosso convidado. Espetacular. E hoje a gente vai ter um bate-papo sobre o mercado de odontologia, mercado de seguradoras, inovação em saúde, vai ser espetacular. Mas antes eu quero deixar um convite para você, para que faça parte do Audazes Hub. O Audazes Hub é um grupo de networking gratuito de líderes e empreendedores da saúde. Então, se você quer evoluir, se você quer progredir, é indispensável, é impensável você não estar lá. Olha, perfeito? Inscreva-se aqui na descrição do vídeo. E hoje nós temos aqui conosco ele, Fábio Noldi. Meu irmão, seja muito bem-vindo ao Das Podcast. Pessoal, o Fábio, ele falando aqui um pouquinho do currículo dele, que foi o currículo mais difícil de resumir que a gente já teve aqui, que é enorme, né? O Fábio, ele fez odontologia e mestrado, inclusive, na Universidade de São Paulo, MBA em Gestão de Pessoas e Negócio no MBMEC, tem MBA em Vendas, Negociação e Resultados pela PUC, MBA em Gestão de Negócio e Saúde pela Faculdade Unimed, e hoje ele é superintendente de inovação e odontologia da Seguros Unimed. Seja muito bem-vindo, Fábio. Olá, Rômulo. Olá, Michael. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade. Eu já sigo o Audazes, já assisti várias entrevistas, então é um grande prazer estar aqui e participar dessa construção que vocês estão fazendo aí de trazer conhecimento para a área de saúde. Maravilha, Fábio. Eu sou médico, você é odontologista, nós somos formados para atender pacientes, né? Então eu queria entender um pouquinho de como que foi teu começo na saúde e como que você foi migrando, né, como você continuou a trajetória para ir para a gestão. Não, claro. Atualmente eu sou dentista, né, declarado, mas não praticante, mas ele faz parte da nossa história, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente acumula de legado de conhecimento, a gente utiliza depois, né? Então eu entrei na faculdade em 93, mas eu acho que até eu gostaria de falar um pouquinho antes da faculdade, porque até o processo em que eu escolhi a carreira de certa maneira e eu estudei para entrar na graduação, ele conta muito sobre o meu processo evolutivo também. Legal. Então, eu particularmente, eu nunca fui um bom aluno, né, quando estava lá, inclusive eu repeti de ano, repeti a 7ª série. Poxa, então nós vamos ficar um amigão aqui. Esse também, exatamente. A 7ª também, as horas da minha mãe, que você vê, os grandes líderes, que eu sou condenado até hoje na família. Foi o único repetente da família. Pronto. Obrigado, Fábio. A 7ª série é terrível. Aí. Um pé da formação, da primeira formação. E assim, gente, eu sexta, 7ª, 8ª série, eu era aquele aluno meio que preguiçoso, não estudava, eu me achava até incapaz, incompetente em termos de ter um bom desempenho acadêmico. E aí eu fui lá, primeiro colegial, que agora é o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, né? Comecei lá e eu levava meio que nas coxas, né? E meu pai, ele perdeu o emprego, né, quando estava no segundo, terceiro ano
do colégio. E aí meio que a ficha caiu para mim, eu falei: "Nossa, e agora, né?" Eu sempre estudei em bons colégios, mas eu nunca valorizei aquilo. E quando eu me deparei nesse momento, eu falei: "Não, eu preciso tomar uma decisão mesmo, preciso mudar a minha maneira de trabalhar". E aí eu, comecei a me esforçar para estudar, mas eu tinha uma baita de uma dificuldade, porque eu não tinha esse costume no dia a dia. E aí eu lembro até que o começo era muito sofrido. Eu tentava estudar lá, mas eu não entendia, tinha muita dificuldade com exatas. Então foi um processo dolorido, demorado, e aí eu fui realmente investindo. E o que acontece? Termino lá o terceiro colegial, muito sem referência do que prestar, inclusive a primeira carreira que eu prestei foi para medicina, porque a minha decisão foi bem pragmática nesse sentido, eu falei assim: "O que que é mais difícil eu passar? É medicina? Já que eu não tenho certeza do que eu vou fazer, então vou prestar medicina". Prestei medicina, eu consegui dar uma recuperada, eu lembro que eu prestei no meio do ano, eu prestei GV. E aí, eu lembro que eram em torno de 100 questões, eu acertei menos de 20 questões, ou seja, se eu colocasse tudo a mesma letra, provavelmente eu ia melhor. E aí eu vi, aquilo de certa forma fez cair a ficha, e eu me esforcei para estudar, terminei o ano, comecei a estudar todos os dias, eu não conseguia entender as coisas, eu copiava a fórmula, tentava, trabalhar com aquilo lá. E eu consegui até que um desempenho bom quando eu prestei. Eu passei na primeira fase da FUVEST, passei na primeira fase da Unicamp, e aí quando saiu o resultado eu não passei, mas eu fiquei na posição 1000, eu lembro porque era 1000 certinho. E aquilo começou a falar assim: "Não, acho que eu consigo, né, eu acho que eu sou capaz". E aí no ano seguinte eu fiz o cursinho, ainda muito sem referência daquilo que ia prestar, fiz a parte de bio no cursinho. E aí eu estudava todos os dias. Eu lembro que eu fiz o primeiro simulado, e aí eram em torno de 90 questões, tudo mais, e eu achei que eu tinha ido mal, mas eu acertei mais de 90% dos pontos. Então, naquele processo eu fui ganhando confiança, e vendo que eu não era incapaz, eu não era incompetente. E eu fui evoluindo, cada vez eu fui, num desempenho melhor. Quando eu prestei, depois de um tempo passei decidi prestar odontologia, muito talvez por influência do meu irmão é dentista também, Hum. e aí eu, prestei as 3 públicas, a USP, a Unesp, a Unicamp, e passei nos 3. E depois de um tempo me ligam lá em casa, falam: "Fábio, aqui da revista Veja", eu falei: "Opa, pegadinha, né?". E eles falam: "Não, que a gente viu aqui, você passou em primeiro colocado, a gente queria fazer uma entrevista contigo". Ainda muito descrente, né, fui conversando mais para entender, eu vi que parecia real mesmo, eles foram lá em casa, e então soube de antemão pela revista Veja, eu não soube nem não foi nem na lista que eu vi, Incrível. e eu tinha passado em primeiro colocado. Então, em todo esse processo aí, e foi até, eu acho que foram 3 entrevistas, tá, que ao longo da da minha carreira, a revista Veja chamou os primeiros colocados das carreiras mais concorridas na ocasião, e foram 3 entrevistas, uma logo que a gente entrou, outra após a gente ter se formado, e a outra mais recentemente, eu já inclusive já estava na Unimed. E aquilo me trouxe uma confiança tremenda, né, então você até estava comentando, né, que Michael, que parece que eu gosto de estudar, tudo mais, foi um processo de aprendizado mesmo, onde eu fui ganhando gosto e eu fui percebendo o quanto que trazer esse conhecimento para mim, aplicar na prática, o quanto que, de certa forma, ele potencializava as oportunidades e me trazia novas perspectivas. Fábio, queria explorar um ponto Uhum, importante, porque você conta essa história, com muita humildade aqui pra gente, mas ela é absurdamente incrível, é inacreditável, você olhar nas probabilidades, né, alguém que reprova na 7ª série, sou o único aqui na mesa que não reprovou na 7ª série, né. Sou diferenciado, aqui. fora da curva. Outlier. Quem que é o fundador, o audaz aqui? Brincadeira aqui, pessoal. Mas assim, alguém que sai de um contexto de resultados ruins,
Uhum. e vai para um contexto de resultados excepcionais. Então, a gente sabe que o que muda, a performance a longo prazo, os hábitos das pessoas, é uma mudança de identidade, uma mudança interna. Você citou pra gente uma mudança externa, né, ou seja, que foi você mudou de caminho, né, você tinha um caminho mais da preguiça, complacência, e vai para um caminho da diligência, do esforço, Uhum. da dedicação e da superação. Mas eu queria perguntar para você o que que mudou no teu sistema de crença, no teu coração, para que você expressasse essa mudança de postura diante da vida. Uhum. Houve o fator de aceleração, que é uma questão familiar da perda do emprego do pai, mas como que o Fábio mudou na identidade dele, no interior dele, para que esse resultado externo passasse a aparecer? Foi muito uma construção de autoconfiança, tá, e não foi um processo imediato, foi gradual. E isso fala muito das minhas crenças atuais, em relação ao desenvolvimento de pessoas, em relação ao meu papel como líder, né, que eu entendo que o líder ele precisa ser um educador cada vez mais, e preparar pessoas para novos desafios, preparar a pessoa, apoiar nesse processo de que a pessoa ela se potencialize, se empodere e tenha autonomia. Então, eu acho que a maior mudança foi eu perceber que eu não era burro, eu não era incompetente, que se eu realmente tivesse diligência, como você bem colocou, Romulo, que seria possível atingir aquele objetivo. E assim, lógico que a gente sabe que existem condicionantes, né, a despeito de todo da minha preguiça e tudo mais, eu estudei em bons colégios, não é todo mundo que tem essa oportunidade. Mas eu acho que esse fator externo veio como um ponto justamente de eu verificar assim: "Meu, o que que você está fazendo da vida?", né. Qual que é a sua responsabilidade em relação à sua família, em relação ao seu entorno, e esse foi um processo que desencadeou essa mudança, mas ela tem muito a ver com a construção da autoconfiança, da autoestima, de realmente a gente acreditar que com esforço, com empenho, é possível sim mudar a situação. Espetacular. Quero aproveitar esse tema, Fábio, que eu ouvindo tua história, me lembrei, não só que aprovei da sétima Sério? mas eu me lembrei de um jovem, quando eu fui executivo de uma indústria de petróleo, e ele me procurou justamente pelo meu processo de liderança e ter lá sempre o canal aberto com todos os colaboradores, e esse jovem me procurou um dia e falou: "Michael, eu não gosto do que eu faço". Uhum, E eu falei para ele: "Jovem, na vida não nós necessariamente não vamos fazer tudo o que nós gostamos, mas é necessário que você aprenda a gostar do que você faz. Então, se você não gosta do que faz, faça até gostar". uhum, E eu me lembrei disso no momento que você está falando, de estudo. Olhando para o teu currículo hoje, além de graduação, MBA, mestrado, depois disso são mais de 30, quase 40 especializações que você tem no teu currículo. Absolutamente, como disse o Rômulo, absolutamente é surreal, é fora da curva. Então, ele tem lá, Rômulo, ele sai em primeiro lugar na universidade, inédito. Depois você tem uma trajetória, sua só uma jornada. correção, não saí em primeiro, tá, entrei em primeiro. É isso, entrou em primeiro. Muito bem, muito bem. Saiu em primeiro da lista. É, Ou entrou em a primeiro saída da não lista. foi tão honrosa assim, mas Mas não vamos chegar na saída, né? pois é. Agora, não é comum, né, nós temos aqui à mesa sempre referências, os maiores líderes da saúde, grandes executivos, empreendedores, e naturalmente cada um tem seu mérito. E aqui eu vejo um destaque enorme para esse desejo de aprendizado para alguém que já citou aqui 2, 3 vezes que era preguiçoso, né. Uhum. Eu acho que aqui tem uma grande lição que eu queria explorar contigo, queria, usufruir da tua sabedoria aqui para nossa audiência. Como é que esse processo, como é que você trabalhou, Fábio, esse processo ao longo da sua jornada? Você entendeu que o autoconhecimento era importante? Você pegou gosto? Você falou: "Não, eu não quero levar esse trauma na minha vida". Como é que foi isso? Foi um processo muito de amadurecimento. Eu vou te falar, olha que interessante, porque eu passei por alguns, você comentou da minha jornada, mas eu passei por alguns movimentos de meio que pivotar, de mudar, de desviar o rumo. E eu
percebia que uma dificuldade de autoconhecimento mesmo. E até de uma autoimagem que, de certa maneira, eu mesmo não me valorizava, eu falava assim: "Não, eu não sou para isso, não espere de mim nada diferente", né. Então não é somente a questão de uma certa preguiça, que também estava lá, mas é muito de eu não me perceber capaz. Perfeito. Mas olha que coisa, eu sabia, eu realmente evoluí, eu sabia que eu estava muito bem preparado para o vestibular, mas durante esse processo eu não parei para pensar profundamente o que que eu queria fazer de carreira. Então tem um ponto de amadurecimento também. Hum. Eu não me conhecia. Esse processo de autoconhecimento, e eu acho que é complicado mesmo, com 17, 18 anos, você não tem a maturidade suficiente muitas vezes, né, eu acho que tem exceções, mas eu não tinha clareza do que eu queria fazer, porque eu não conhecia e eu não sabia ao certo quais eram os meus pontos, digamos assim, meus pontos fortes, minhas oportunidades de melhoria, eu não reconhecia quais eram as minhas paixões nesse sentido. Na nossa geração não era comum um assessment, né, Exato. que você tinha procurava ter autoconhecimento, a gente não sabia mesmo. É, então a gente não tinha. Então, mesmo quando eu escolhi a carreira, tá, na fila do vestibular. Eu estava lá com o manual da FUVEST, e aí eu falei: "Ah, vou prestar odontologia". Muito iludido talvez, eu cheguei a fazer algumas visitas, né, no cursinho tinha aquelas visitas para conhecer algumas faculdades, tudo mais, eu lembro que eu fui ver veterinária, eu não fui ver odonto, eu fui ver umas outras carreiras, tá. Eu estava em dúvida entre veterinária, direito, odonto, Estava bem decidido então. estava bem decidido. Então, mas Parecidas. isso demonstrava o quanto não me conhecia. Incrível. Esse foi um processo de maturação posterior, e foi um processo dolorido, Sim. porque eu me vi entrando na faculdade, e eu falei que a minha saída não foi tão honrosa, tá, não repeti nada, eu passei tudo, mas, eh, eu saindo da faculdade falando assim: "Mas espera aí, será que é o que eu quero fazer mesmo?". Inclusive eu tive até uma crise durante a faculdade. E meu pai que, aí um adendo, enquanto eu estava na faculdade, nesse processo de me preparar, tudo mais, eu comecei a cada vez ir melhor nos simulados, né, e a ponto de eu ser o aluno, às vezes, com melhor desempenho nos simulados e eu fiz um ângulo, era um cursinho muito grande, né. Então as pessoas começavam a vir e me pediam para explicar os exercícios, eu resolver ajudar a resolver. E eu peguei gosto naquilo lá. Então, chegavam as pessoas, eu começava a resolver, eu falei: "Eu acho que eu gosto de dar aula". E quando eu terminei aliás, quando eu entrei na faculdade, no segundo ano, não, no primeiro ano mesmo, eu me inscrevi, eu comecei a trabalhar no plantão de dúvidas lá do cursinho, do ângulo. Plantão de dúvidas de biologia, porque eu estava fazendo odontologia, só que ninguém ia lá tirar dúvida de odontologia, era muito raro, de biologia, era muito raro. Só que como eu aprendi a gostar muito de exatas, eu falei que era o meu calcanhar de Aquiles antes, mas eu aprendi a gostar muito de exatas. E aí o pessoal lá de matemática estava lotado de gente, pessoal de física, eles começaram a me pedir ajuda para eu apoiar eles na resolução. Então eu ficava ensinando matemática, física e química para os alunos, porque ninguém ia em biologia. E aí aquele processo me fez assim: "Nossa, eu gosto de estudar". Por isso que eu falei que foi um processo de amadurecimento, eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia no que eu era bom. E aí eu começava a receber feedback falando assim: "Nossa, você explica bem", e aquilo cada vez mais, de certa forma, alimentava um pouquinho essa percepção daquilo que eu era bom, daquilo que eu gostava. Então isso foi de certa forma direcionando. E eu fui muito, escolher odontologia até por uma ilusão, né, sabe aquela ilusão da autonomia, de "não vou ter chefe, não sei, eu vou Profissional eu vou liberal. fazer o meu horário".
eu não quero fazer medicina porque eu vou ter que dar muito plantão. Então, um conhecimento muito raso da carreira também. Hum. E só que aí, à medida que eu estava na faculdade, estava dando plantão no cursinho, eu falei assim: "Nossa, eu acho que eu gosto mais de trabalhar, ensinando do que atendendo". E já tinha começado a clínica odontológica. E aí eu fui começando a perceber o que que me motivava, o que que de certa forma me dava prazer. E eu sentia falta das pessoas, eu sentia falta de conversar com pessoas, eu sentia falta de interagir. Na odontologia você até interage, mas a pessoa tá com a boca aberta lá, né, você fica falando sozinho. Então foi um processo, assim, de descoberta mesmo. Tanto que eu passei por essa crise, depois que eu terminei eu fiquei um tempo sem trabalhar ainda em odonto, comecei a dar aula em colégios e cursinhos, aula de química, fiz uma licenciatura em química. Depois eu decidi também abrir uma consultório, então, durante um tempo levei em paralelo a a parte de ensino com a parte da clínica. Hum. Até que me deu um insight, assim, eu falei: "Não, tá legal, só que eu queria ensinar coisas novas, eu queria aprender, eu queria pesquisar coisas novas". Aí eu fui fazer um mestrado. Fui fazer um mestrado lá em odontologia social na USP. Perfeito. E aí, eu percebi que eu gostava muito de exatas e muito da parte de humanas também, né, por isso que eu fui fazer odontologia social. Então foi esse processo de aprendizado que me levou a essa autodescoberta. Fenomenal. Nós estamos extraindo aqui, Rômulo, olha que interessante, com base na tua história, Fábio, como é importante, porque nós estamos num mundo muito imediatista, né? Nós falamos das gerações, né? As gerações são mais imediatistas, mas o mundo, o modelo, né? A tecnologia, o jeito que nós estamos vivendo, ele é altamente imediatista. E o Fábio está contando, relatando num período em que não tinha tantas ferramentas disponíveis como tem hoje, de autoconhecimento para autoajuda, relatando a persistência, a insistência no autoconhecimento, em se descobrir, em Tentar outras coisas, né? isso, vencer suas crises internas, né. E nós estamos convivendo nas empresas que a gente atua inclusive, né, é muito comum Uhum. o líder ou um liderado rapidamente abrir mão de um projeto, desistir de uma meta, de um objetivo, porque tá falhando, porque entende que aquilo não está acontecendo. Então, ouvindo você, Fábio, eu acho que para nossa audiência, Romulo, como é precioso, né, a gente começa a identificar que os líderes, né, as referências de liderança na saúde, elas têm um comportamento em comum. E persistência, insistência, autoprovocações faz parte dela. Eu achei fenomenal, esse ponto de destaque. Exatamente. E aí é muito comum, que a gente vê com quem nós conversamos aqui, que a pessoa acaba descobrindo a genuína vocação, às vezes depois da graduação e tudo mais. Como que foi para você? Qual que foi o momento que você acabou indo para a gestão e foi se descobrindo naquilo que você faz hoje? A gestão ela veio eu comecei então acho que vale a pena voltar um pouquinho, então eu entrei no mestrado. Até então eu atuava como clínico, odontopediatra inclusive, Que legal. e também dava aulas. E aí, no mestrado eu, fui estudar junto com tinha um curso lá na faculdade, na parte de auditoria, voltada para odontologia suplementar. E eu fui fazer esse curso. E mal conhecia o mercado de saúde suplementar. Aliás, eu até fui meio que, acompanhando uma colega minha que também ela fazia mestrado comigo, ela falou: "Ó, vou fazer esse curso, você não quer fazer junto?" Eu falei: "Ó, acho que pode ser um conhecimento bem interessante". E a gente foi lá, eu fui muito mais por curiosidade. Assisti às aulas, ao final do processo, depois de um tempo, a professora, acho que gostou do meu perfil, tudo mais, e ela estava com uma oportunidade, inclusive a primeira empresa que eu trabalhei foi a líder do setor, né, que é o Odontoprev. Uhum. O Renato esteve aqui, o Renato Veloso, que inclusive foi meu chefe também. Inaugurou o Audaz. Exato, que Exatamente. inaugurou o Audazes, né, e,
essa professora, a Regina Jurras, hoje superintendente da Odontoprev, ela me convidou para participar de um processo seletivo. Fiz o processo seletivo, fui aprovado, e aí eu decidi entrar. Nesse momento, estava numa situação que eu tinha que tomar uma decisão, ou abrir a mão das aulas ou abrir a mão da clínica. O que que eu decidi? Abrir mão da clínica. Porque eu estava trabalhando de manhã, dando aula para pagar, na verdade, as clínicas. Professor Fábio, quem diria? E aí eu fui, então eu estava fazendo mestrado, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, eu trabalhava meio período como auditor odontológico e também trabalhava dando aulas, na parte de química em colégios e cursinhos, Uau. e configurou assim. E lá eu me encontrei, né, eu fui, eu realmente, um dos primeiros pontos é eu perceber o quanto que eu gostava de trabalhar em equipe, o quanto que me fazia falta essa integração, essa convivência. Então, eu era da equipe da auditoria, comecei a participar e eu tinha uma inquietação. O meu mestrado, que eu fiz lá, foi na época de 2007, mais ou menos, 2006, 2007, tá? E eu fiz ele na parte, eu estudei modelos de EAD, de ensino à distância, em odontologia legal. Legal. Então, nem se falava nada na parte de EAD, na parte de odontologia, né? Hoje já é também comum. E eu desenvolvi esse projeto lá, inclusive eu fui estudar como fazer um site instrucional, tudo mais. Eu fiz um site naquela ocasião. Eh, e aí a gente começou a trabalhar, e eu como auditor lá, e eu tinha uma inquietação, Romulo. Aí eu via que todos os auditores, eles avaliavam os tratamentos, tudo mais, só que aí todo mundo tinha que colocar, né, avaliar a qualidade dos tratamentos e tinha que colocar as considerações lá. E você imaginava o quanto o pessoal digitava, o quanto tinha de cases, mas eles iam se repetindo de certa maneira. Então eu percebi que alguns auditores, eles tinham lá um arquivo em Word que tinha lá os motivos, né, o porquê que você, o Ctrl+C, Ctrl+V, que você colocava lá o porquê que não estava conforme, e orientava a pessoa como que a pessoa teria que recursar, né, o profissional. Isso para glosa, por exemplo. Para glosa, por exemplo. Não, ou até assim, ó, ou até uma orientação para meio que para preservar, para seguir, né, então tinha uma série de orientações. E aí que vem o ponto que nenhum conhecimento é desperdiçado. Aí eu olhei para aquilo lá e falei: "Ah, poxa, eu estou estudando EAD e tudo mais", então eu fui preparando em paralelo, né, eu comecei a fazer em casa, eu criei meio que um portalzinho, onde trazia cases para calibração dos procedimentos odontológicos, trazia imagens, eu ia colocando as imagens, comparando tudo mais, e eu fiz uma série de respostas padronizadas de acordo com o caso, mas com uma busca por hiperlinks, meio que colocando uma classificação. E aí eu fui apresentar esse projeto para minha gestora na ocasião. Ela adorou, apresentou para o diretor, e aí e aí ela me chamou para participar de projetos aí de melhoria da área, comecei a trabalhar com a calibração dos auditores, então eu continuei atuando como auditor, mas eu comecei a fazer outras atividades. Então aí vem um ponto da proatividade, né, dessa inquietação. E eu lembro até que eu mostrei para um amigo meu aquilo, ele falou: "Cara, não mexe com isso aí, porque que você vai se meter com isso aí? Vai achar dor de cabeça", né. E eu sempre fui muito inquieto nesse sentido, né, o que que eu posso melhorar nesse processo? Então eu acho que a caminhada em relação à gestão vem um pouco a partir daí. Primeiro, de um olhar de que eu poderia contribuir, de que eu poderia trazer proposições novas, e aí uma percepção do quanto que eu gostava de lidar com pessoas, do quanto que isso era importante para mim, inclusive, né. E por isso que eu falei do papel do líder educador também, nesse ponto também da minha jornada, do ensino, tudo mais, eu vi o quanto que me dava prazer realmente passar conhecimento, transferir conhecimento, trazer mais autonomia para as pessoas, né, então foi todo um processo de construção. Fenomenal.
Maravilha. E eu acho que você demonstra aí uma coisa muito importante, e que é talvez bastante rara, muitas vezes hoje em dia, especialmente quem está começando, que é a proatividade, né. Muitas vezes quem está na posição de ainda não ser líder, fala assim: "Não, eu não vou me movimentar, não vou caçar nenhum problema". Acho que quem quer resolver isso é quem tem um cargo, né. E eu imagino que a proatividade começou a gerar uma percepção de valor, Uhum, muito boa das pessoas em relação a você, para que você pudesse traçar uma trajetória de crescimento, né. uhum. Como que você olha essa importância de se responsabilizar pelo ambiente, de fazer alguma coisa diferente, de ter inquietação para um profissional hoje que está começando a carreira, pra alguém que almeja uma posição de liderança? Isso é uma coisa que eu sempre falo, né, quando tem a oportunidade de falar com algum liderado ou com alguma pessoa que eventualmente eu dei mentoria, eu tenho muito essa visão de que você tem que se tornar maior que o cargo que você ocupa. Hoje em dia, e não é só hoje em dia, né, eu acho que até muitas pessoas sempre têm aquela visão assim: "Não, eu sou pago para fazer esse papel, é o que eu vou fazer". Então, na verdade, assim, é como se a pessoa quisesse primeiro receber uma vestimenta maior para depois se acomodar e crescer dentro dela. Eu acho que é o contrário, Exemplo excelente. né. Então, pensando até na forma de crescimento dos insetos, por exemplo, né, você tem a equidise lá, que é o quê? À medida que vai crescendo, chega uma hora que a casca não comporta. E aí, naturalmente, você tem um processo de crescimento. Então você tem que sempre buscar expandir o seu conhecimento, expandir suas competências, suas realizações para além daquele cargo. Aí você torna esse processo de evolução e até de carreira, como uma consequência e não como uma causa do seu crescimento. Espetacular, espetacular. Isso é a proatividade até com a própria carreira, né, para realmente conseguir crescer. Nessa tua fase em que você estava, nesse plano, nessa operadora, né, de odontologia, e você foi galgando, funções, que estava no teu qual que era o teu objetivo, de carreira? Ou seja, o teu esforço ali era mais baseado no gosto, na paixão, ou você tinha já um objetivo claro: "Ó, quero chegar em tal posição, quero ter tal função, quero ter chegar a ter tal nível"? Naquela ocasião, eu diria que era mais paixão que qualquer outra coisa. Como eu disse, eu acho que o olhando para trás, eu vejo até que o meu amadurecimento nesse aspecto, por mais que eu tivesse crescido em vários aspectos, em termos de maturidade, de autoconhecimento e tudo mais, ainda era um processo. Então, foi muito motivado por paixão. Eu queria crescer, não sabia para onde, não sabia em que direção, e então não tinha muita clareza sobre isso. Mas sempre que eu recebia alguma coisa, tem a ver com aquilo que você falou, Michael, de realmente a gente aprender a amar aquilo que a gente faz, né, e de certa maneira fazer bem, até porque isso vai te permitir um novo caminho, uma nova oportunidade, tá? É o que orientou as minhas ações, tá? Então, lá mesmo, nessa operadora, justamente por conta dessa proatividade e porque isso começou a me trazer uma visibilidade diferente para mim, em relação a outros auditores, ah, uma e é que eu fui trabalhar com o Renato, porque abriu um cargo lá para um consultor eles chamavam consultor de desenho de planos, que nada mais é que uma pessoa responsável pelos produtos. Só tinha uma pessoa que cuidava disso na empresa, que era a parte de produtos e regulação. E meio que eu já estava vendo assim, eu tinha crescido, em termos de conhecimento, em termos de senioridade, mas eu não via muito para onde crescer mais. E aí apareceu essa oportunidade de eu participar de um processo seletivo para essa vaga, que era a pessoa técnica dentro da área dentro do comercial, respondendo diretamente para o Renato. Uau. E justamente assim, eu já estava interessado naquela vaga, mas como eu participava de muitos projetos departamentais, a própria pessoa que ela estava indo para uma posição na área comercial, ela falou assim: "Fábio, eu acho que você tem perfil, você não quer participar?" Eu falei: quero participar sim". E aí que eu fui para um terreno completamente diferente, porque eu trabalhava com auditoria, com a parte técnica somente, e eu fui para uma área
Comercial, ainda um papel técnico, mas aí trabalhando com a parte de regulação, trabalhando como uma pessoa técnica dentro da área comercial, e aí eu fui para essa área. Então sempre foram oportunidades que eu abracei nesse sentido, tá. A minha visão mais clara da onde eu queria chegar, ela foi formando depois, tá, Rômulo, não foi uma coisa tão imediata. Ou seja, ali você foi guiado muito mais pelas paixões, pelo que você gostava, pelo que ia surgindo, né. Sim. Como é que foi com a Abrindo também, né. Então, exato, que é exato. se dando o direito, né, de testar, de errar, de acertar, de entender suas aptidões. E isso é importante, né, para todo executivo, para todo profissional que quer crescer, tem que se dar o direito de experimentar e errar, né. Exato. É o aprendizado, É o né. aprendizado. Aprendizado. Tem um conto do Rubem Alves que ele coloca que eu só sou quem eu sou, porque todos os caminhos que eu tracei deram errados. Então, de certa maneira, sim, e não é que deu errado, né, você tentou, você experimentou, e nesse processo você aprendeu e você amadureceu. Então eu percebo que muito daquilo que eu sou hoje, os caminhos que eu decidi, aquilo que eu decidi empreender em termos de conhecimento e tudo mais, veio dessa percepção. Né, quais são as oportunidades de melhoria, onde que eu posso trabalhar, como se fosse um SWOT da sua própria carreira. Você avaliando seus pontos fortes, suas oportunidades de melhoria, assim como as ameaças, né, e as oportunidades que o mercado te traz. Fábio, espetacular. E Fábio, como é que foi tua ascensão, digamos assim, para você para a posição que você tem hoje? Eu queria que você trabalhasse tanto o aspecto de história mesmo, de como que você chegou à posição de superintendente, e também o teu processo de preparação, para ser um líder que tivesse muitas pessoas abaixo de você. Hum. Você teve, evidentemente, uma preparação acadêmica, faculdade, mestrado, que não é a preparação para ser um líder de fato, né. Como é que foi essa trajetória para você? Uhum. Eu acho que todas as experiências que nós temos, Rômulo, tá, elas acabam, configurando o nosso perfil. E aí, né, por exemplo, eu tinha experiência também, né, uma vivência grande lá na comunidade também que eu participo, né, eu sou da Igreja Metodista Livre, né, então lá eu sempre exerci um papel de liderança também, desde que eu era mais jovem. Então, esse lidar com as pessoas, tudo mais, até começou em outros ambientes além da própria empresa. Mas eu não enxergava muita conexão entre as coisas, mas hoje eu percebo o quanto que toda essa vivência, ela foi relevante para mim, né, desde o fui escoteiro, foi lobinho, na verdade, foi lobinho, essa vivência na igreja, que é a minha comunidade de fé lá, como que e atuando na liderança lá, o quanto isso trouxe de aprendizado. E mais tarde ele veio a canalizar com a parte do conhecimento mais formal e com todo o aprendizado nas empresas, né. E esse é um ponto de partida que eu vejo que já foi um pouco diferente para mim, porque como eu estava habituado, de certa forma, a lidar com pessoas, no meu primeiro desafio, já como gerente, e ele veio de uma oportunidade, e muitas coisas foram assim, foram oportunidades que foram agarradas. Pouca coisa foi assim: "Não, eu quero chegar lá de qualquer forma", não. Tem a oportunidade aqui, então eu vou mergulhar, tá. E aí eu vou falar um pouquinho disso aí. Mas hoje eu vejo o quanto essas outras vivências foram fundamentais, então não é só trabalho. Uhum. Você constitui, você constrói quem você é como profissional a partir dessas múltiplas interações. É a vivência na família, é a vivência em outras comunidades e aí por diante, tá. Você me traz um exemplo, o seu exemplo é espetacular, porque o meu primeiro cargo de liderança, sabe qual que foi? Uhum. Presidente da UCP, União de Crianças Presbiterianas. Uhum. Toda igreja presbiteriana tem uma sociedade interna das crianças. E aí eu lá com uns 8, 9 aninhos eu era o presidente, né. Que isso explica muita coisa. Agora olha só que interessante, né, porque, as pessoas acham que às vezes um cargo em organização, outra organização, é mais fácil. Eu considero mais difícil, porque numa igreja, por exemplo, você não tá pagando salário de ninguém. Exato. As pessoas estão lá voluntariamente, elas estão debaixo da tua liderança, voluntariamente tem que fazer as coisas de graça, né. Então, de fato, é uma escola,
excepcional e é uma coisa que eu quero incentivar nos meus filhos, né, que eles se envolvam Exato. com a igreja, se envolvam com instituições que possam talhar as habilidades deles em um ambiente, até um pouco mais controlado, para que eles possam prosperar em todas as áreas da vida. O voluntariado é excelente para esse tipo de desenvolvimento, como você bem colocou, porque ele coloca você tem que lidar com essas complexidades das relações humanas, e é isso, é um ambiente controlado, é um ambiente seguro. Não, e é legal a gente tocar um pouco nesse assunto, aproveitar esse tema, e incentivar a nossa audiência ao voluntariado, porque é nesse ambiente em que a gente entende o que é autoridade moral, né. Fa Porque aí não é a posição ou autoridade formal, Fantástico. você tem que de fato ter uma autoridade moral, ou seja, você tem que ter integralidade, você tem que ser alguém muito integral, muito dedicado àquilo que faz, ter competência naquilo que faz para que as pessoas e demonstrar valor para que as pessoas então possam, seguir aquilo que você está fazendo. Senão a pessoa simplesmente não vai seguir. Exatamente, senão simplesmente ela vai para um outro trabalho voluntário inclusive. Eu tive essa oportunidade também, não comecei quando criança, não fui líder das criancinhas, mas, cuidei de algumas áreas na minha comunidade também onde eu frequento, e isso fez muita diferença para minha vida. Eu quero pedir permissão para explorar, para não perder aqui um tema que começou na proatividade, e explorar um pouco mais a o conhecimento, né, o desenvolvimento de conhecimentos e competências. Porque você falou algo importantíssimo em relação à proatividade. Nós não acredito que nós vamos lembrar de algum líder de referência da saúde ou qualquer outra área que seja reativo, né. Nós vamos identificar claramente que são líderes com alta proatividade, eles estão no comando de suas vidas, de suas carreiras, de seus projetos, ainda que com suas crises, lutando para acertar e ajustar a rota, que é o que o Fábio está nos contando aqui. E saiu recentemente no Fórum Econômico Mundial que uma das principais habilidades do profissional, do século XX e até 2030 é um forte skill, é o aprendizado contínuo, Uhum, né, aprendizagem contínua, o lifelong learning, uhum. né. Poxa, na prática, como é que você recomenda? Isso é um modo de vida? Isso é uma rotina? Como que você desenvolve isso? Como é que você recomenda para nossa audiência? Eu acho que a principal recomendação, e por vezes o pessoal vem e me pede algumas recomendações de curso e por diante, eu acho que ele tem que estar muito atrelado à prática. Então, Boa. por exemplo, tudo parte daquela análise meio que SWOT que eu comentei, tá? Para quem não conhece a análise SWOT, é a análise que você faz avaliando o ambiente interno, ambiente externo, que se aplica geralmente para empresas, mas que também pode ser aplicado para a própria vida. Então, olhando para o ambiente interno, olhando para mim mesmo, quais são as minhas fortalezas e quais são as minhas oportunidades de melhoria? Ah, eu não sei muito bem a parte de finanças. Ah, eu tenho dificuldade de conversar sobre tal tema. Isso sempre direciona as minhas escolhas, mas sempre a partir da prática. Sempre a partir da prática, porque também a pessoa vai assim: "Ah, eu vou fazer MBA e tudo mais", tá, mas o que que você vai aplicar, meu amigo, né. Então acho que ele tem que estar alinhado com o seu momento. Eu comecei a fazer uma série de cursos de inovação e venture capital e por diante, depois que eu assumi o papel, como inovação. Nada impede que você faça antes também, mas a chance que você tem do conhecimento hoje em dia é altamente volátil, de se perder é gigantesca. Você tem que pensar em investir em oportunidades que você consiga aplicar no seu dia a dia. A segunda recomendação é ensine, ensine. A melhor forma Sensacional. de você, consolidar conhecimento é ensinando. Então eu sempre mantive, por mais que eu tenha o meu trabalho lá no dia a dia, eu dou aulas em cursos na fundação lá da Faculdade de Odontologia, isso é muito tempo já, na parte de auditores odontológicos, é o curso que eu fiz, e depois eu fui chamado também para ajudar. Dou cursos em pós-graduações diversas, agora eu estou atualmente na PUC Paraná, dando uma parte de gestão de produtos, numa pós de gestão de relacionamento com o cliente. Então, isso aí ele me mobiliza, por quê? Porque eu tenho que ser colocado a teste.
Então, quando eu estou lá diante dos alunos, eu tenho que colocar não somente o conhecimento teórico, mas o conhecimento prático também. E trazer. Então, ele me força a estar sempre atualizado. Tá? Então, é uma segunda recomendação. Eu falei da SWOT, a avaliação interna de oportunidade, de pontos fortes, né, e de oportunidades de melhoria, mas também você avaliar o ambiente externo. Quais são as grandes ameaças e oportunidades? Um dos pontos é a inteligência artificial que a gente vem falando. A gente pode ah, ficar falando assim, né, ser fatalista e ficar falando, a inteligência artificial vai roubar o emprego de todo mundo e por diante, né? Mas o que efetivamente eu vou fazer para mudar essa situação? Como que eu posso me tornar mais preparado para lidar com esse cenário? Uma vez que é posto que a inteligência artificial realmente é um fator que vai ser pauta aí das grandes organizações, o quanto que eu estou preparado para lidar com isso Para usá-lo ao nosso e favor, né? para usá-lo a nosso favor, tá? Então é muito a partir dessa avaliação. Muito bem, excepcional. E aí quero engatar, Rômulo, na oportunidade, que também está nesse contexto que o Fábio vem comentando, porque você está dizendo que as oportunidades é que aconteceram, então você nem precisou buscar tanto. E talvez esteja dentro desse contexto anterior do preparo. Nós podemos entender que a oportunidade é estar atento à oportunidade ou estar mais preparado à oportunidade? As duas coisas. Eu acho que foi muito de estar atento de certa forma, a gente não temer a mudança, porque por vezes o que bloqueia a gente é o medo da mudança, Sim. o medo da incerteza. Então, até estava na auditoria, fui trabalhar lá na parte de produtos, e aí foi onde eu fui para a segunda empresa que fui trabalhar, que é uma multinacional, a MetLife. A MetLife, ela tinha acabado de adquirir uma operadora odontológica. E olha que coisa, como as coisas acontecem. Quando eu estava lá na parte de gestão de produtos, a Odontoprev estava para lançar o produto pessoa física. Ela não trabalhava com um produto pessoa física. Então a gente começou a fazer uma série de estudos lá para entender o comportamento do pessoa física. E aí eu fui de uma posição de auditoria para essa de desenho de planos aí, e eu tinha que começar a trabalhar com planilha, trabalhar com cálculo, e que não era muito perfil antes, tá. Como surgiu essa questão do pessoa física, a gente começou a trabalhar com números e tudo mais, e eu falei: "Gente, e agora?", né, eu não tenho conhecimento estatístico tão forte. Aí eu fui fazer um MBA em gestão atuarial. Bom. E eu fui estudar a parte de gestão atuarial. De tudo que eu aprendi, talvez eu apliquei muito pouco, mas ele me forçou de tal maneira e me trouxe tantas visões e tantos desafios, assim, que eu tive um crescimento bem significativo nessa parte. Durante o curso, o professor de matemática atuarial era superintendente da MetLife. Ele falou assim: "Cara, o que que tem um dentista fazer curso de gestão atuarial aqui, fazendo matemática atuarial?". Aí um dia ele me chamou de canto, ele falou assim: "Fábio, eu comentei de você para o meu chefe, e ele ficou muito interessado em te conhecer. A gente está adquirindo uma operadora odontológica, você não quer ir lá conversar com ele?". E aí eu fui conversar, Larry Bailey, hoje ele está no, é VP, eu acho que Latam, no financeiro, mas ele estava aqui no Brasil na ocasião e ele era o diretor atuarial. E eu fui lá conversar com ele. A gente conversou, tal, ele falou assim: "Fábio, eu gostei de você, o que que você acha de vir trabalhar com a gente?". Aí eu falei: "Larry, eu não sou atuário". Ele falou: "Ah, mas eu sou. Isso aqui eu cuido, eu preciso de alguém que conheça odontologia". E eu fui para a MetLife respondendo para a diretoria atuarial. Então um caminho totalmente diferente para mim. E eu comecei a trabalhar com cálculos lá, com precificação, subscrição de risco na MetLife. Quando eu comecei lá, uma coisa totalmente diferente para mim, mas que eu conseguia aplicar muito desse conhecimento. Incrível. Cara, eu vejo a influência da tua experiência prévia lá do vestibular, porque você sai de um contexto ali de superação muito grande. Isso vai gerando musculatura para você Uhum. enfrentar um desafio, enorme, né, porque às vezes as pessoas, acham que uma migração de um executivo
de alto nível é simples, não é. Uhum. É difícil se reposicionar. Se der errado, eventualmente fica 6 meses, 1 ano desempregado, ou difícil você recuperar uma posição do nível que você estava, né? Então, exige muita coragem você fazer coisas diferentes, você fazer, arriscar, né? E também exige fé, exige também uma confiança nas suas Uhum. próprias habilidades, que o tempo foi te mostrando que tem o desafio, mas você vai conseguir com diligência, com fé, com persistência, você vai chegar lá. Sim, sim. Ô Fábio, eu queria entrar agora um pouquinho em cima do cenário do mercado que você está hoje, que é o mercado de saúde suplementar. Nós temos dentro ao início do Audazes, médicos, dentistas, enfermeiros, né, mas a saúde odontológica é algo que eu pelo menos não conhecia, tão bem assim. Queria Uhum. que você consegue explicar para a gente como que funciona esse mercado de planos odontológicos, mercado de seguradora, qual que é a dinâmica desse mercado, o que que você enxerga de oportunidade, de risco, como é que esse mercado ele se comportou pré, pós-pandemia, assim, pra gente compreender, a gente sair daqui com entendimento do que é a saúde odontológica no Brasil. O mercado de planos odontológicos ele continua crescendo de uma forma substancial. Já teve crescimento muito mais acentuado, mas ele continua crescendo. Ele tem um crescente de uma forma contínua. Hoje estamos com mais de 34 milhões de beneficiários, né? Há 10 anos atrás era pouco mais de 20 milhões. Então, crescimento de mais de 60% do mercado nos últimos 10 anos. A curva anterior dos 10 anos anteriores é ainda mais acentuada. Então, o que eu percebo, né, esse mercado ele vem expandido de uma forma significativa. Antes, ele era muito mais visto como algo complementar ao plano de saúde, especificamente. Uhum. Mas em 2006, o Odontoprev abre capital e chama muita atenção de todo o mercado a margem de contribuição, que é muito superior à do saúde. Então você começa a perceber um movimento também, em que até então as operadoras tinham sim a Sul-América, a a Porto Seguro, as outras, operadoras e seguradoras, mesmo Bradesco, tinham o plano odontológico, mas pós esse fenômeno aí da Odontoprev, de abertura capital, tudo mais, em que fica muito mais visível a margem de contribuição, todo mundo começou a olhar como uma alternativa muito interessante. Ainda mais considerando o atual cenário de saúde, cada vez mais desafiador, né, e com a sinistralidade extremamente elevada, né, então o odontológico ele passou a ser visto de uma forma mais estratégica pelas operadoras de saúde. Então hoje em dia, praticamente as grandes operadoras de saúde, todas elas trabalham com com os planos odontológicos e tem alguns planos odontológicos que eles são exclusivamente odontológicos, né. Dito isso, o que a gente percebe? Uma tendência de cada vez maior de profissionalização e diferentemente do setor de saúde, um grande crescimento na venda varejo, na venda pessoa física, na venda por canais de afinidade, por bancos e aí por diante. Então a gente tem alguns momentos que a gente pode perceber. Antes, de 2000, a gente vinha, assim, algumas operadoras, só que uma gestão, digamos assim, não tão profissionalizada. A Odontoprev, ela começa, né, com o investimento de private equity já um tempo antes, depois abre capital. Então Consolida bastante o mercado. ela consolida o mercado e ela aponta para uma tendência cada vez maior de profissionalização. Porque antes o que que eram? Antes eram praticamente a primeira geração, né, a primeira geração de donos de operadoras, vamos chamar assim. Muitas operadoras, inclusive, que iniciaram como clínicas atendendo empresas locais e aí por diante, e foram crescendo. Hoje a gente já vê um setor bem profissional, bem amadurecido. Como eu comentei, as operadoras de saúde utilizando o plano odontológico não somente como uma alternativa para diversificação do mix de produtos, mas também como uma forma de blindagem. Porque, né, o que que adianta? Você está lá, você está com um grande RH,
você tem um plano de saúde, mas se o plano odontológico for de uma operadora concorrente, você está gerando acesso direto da operadora com o quadro de recursos humanos. Tem um Então, risco de tem um troca. risco de troca, né? Muito embora a gente saiba que é muito mais complexo a troca do saúde do que do odontológico em si. Mas então a gente vê cada vez mais esse apetite das operadoras de saúde, tanto a medicina de grupo quanto seguradoras, né, de investirem nos planos odontológicos. Essa curva de crescimento, Fábio, tem afetado a margem de contribuição do negócio? Não, não, não. Ele tem se mantido relativamente estável, que é outro grande ponto interessante do odontológico. Ele tem uma previsibilidade muito maior. O brasileiro não tem muita cultura do odontológico, né? A gente pouco ouve falar, muito mais de uma necessidade de saúde mesmo, de que não seja odontológico. Como é que vocês estão vendo esse comportamento do consumidor ou do cliente, Você né? tocou num ponto, Michael, que é um dos desafios, tá? Um dos maiores problemas do setor é a rotatividade, o churn rate, né? Ok. Então a taxa de rotatividade dos beneficiários. Porque boa parte desses planos odontológicos, dos benefícios, eles são contributários e voluntários. Então quem paga geralmente é a empresa, ela atua como veículo, como garantidor, mas muitos desses planos ele é descontado do lerite do colaborador. Então muitas vezes a gente percebe um perfil ainda muito de utilizar e depois sair do plano, o que gera um problema aí ele meio que desconfigura o mutualismo, né, e gera um resultado que poderia ser até muito mais interessante. Hum. Tá? E aí interessante até porque ele pode também gerar, de certa forma, uma remuneração mais adequada também para o prestador, melhor para o prestador. Então, eu acho que esse é um dos pontos que tem que se trabalhar na questão cultural, justamente esclarecendo, para ter essa visão da saúde odontológica de modo preventivo e de manutenção. Fábio, o que torna o plano odontológico um negócio, digamos que mais rentável e sustentável comparado aos planos de saúde? O plano de saúde tem inúmeros problemas, eu colocaria como um dos maiores, certamente, a questão regulatória, Uhum. porque a gente culturalmente aqui, a gente tem os contratos, eles, aquela coisa, você assina um contrato entre duas partes, aí o juiz entende que essa parte aqui ela é vulnerável, logo ele não sabe o que está assinando. São valores que a nossa nação, infelizmente, tem, e é muito peculiar, isso em outros lugares do mundo é muito mais organizado, que desconfiguram muito o jogo, que do próprio plano de saúde, porque basicamente hoje você tem um desafio grande é precificar plano de saúde, que com a judicialização, o que você cobra, o que você não cobra, e vira uma decisão de um juiz que não é quem paga a conta de fato. Exato. Mas como que o odonto, ele, em relação a esses fatores, a sinistralidade, a segurança jurídica, a estrutura de capital, como é que ele se destaca frente ao plano de saúde? Um dos principais fatores aí para essa maior estabilidade, tá? Qual que é o comportamento natural da utilização de um plano odontológico? Você tem uma alta utilização inicial, mas após você ter a população tratada, você chega num platô de estabilidade, geralmente. Hum, legal. Então esse é um primeiro fator, né? Quando você tem contratos novos, geralmente você tem uma alta utilização, mas à medida que você consegue persistir a carteira a sua carteira no plano odontológico, você atinge um platô de estabilidade. O segundo ponto é que ele tem menos influência da faixa etária. Então, diferentemente do plano de saúde, em que a pessoa, de certa forma, ela está envelhecendo e tem essa questão, né, da inversão da pirâmide etária, no odontológico você não tem necessariamente uma maior prevalência em decorrência da idade, ela depende muito mais do hábito e do comportamento do usuário. Então, você não tem esse perfil meio que com a inversão da pirâmide etária de você ter uma sinistralidade cada vez maior, né? E eu acho que um outro ponto aí não tão positivo é justamente essa questão de uma ênfase mais curativa da mentalidade, e que eu acho que a gente tem que mudar o conceito do valor, tanto para o usuário quanto para o prestador mesmo, de trabalhar muito mais na manutenção. Então, isso, de certa maneira,
corrobora com uma menor frequência de utilização média, tá? Só que acaba impactando na rotatividade dos beneficiários. Que o indivíduo entra no plano, sei lá, começou a doer o dente, aí ele faz o plano, faz um tratamento e eventualmente sai Às desse vezes sai, desse plano. depois tenta retornar quando precisa novamente, e esse comportamento é nocivo para a saúde do plano odontológico. Sim. O que que você, como na posição de gestão de um plano odontológico, pode fazer, o que que a instituição pode fazer para gerar valor para esse indivíduo que não tem não está utilizando o Uhum, convênio, né. Plano de saúde, como você pode adoecer gravemente virtualmente a qualquer momento, vai atravessar a rua, pode ter um acidente, um jovem pode ter apendicite, enfim, todo mundo tem medo de ficar sem um plano de saúde, né. Agora, os desfechos de um plano odontológico, em geral, não são um risco à vida uhum. ou um risco financeiro, imensurável, né, como pode ser a Sim. questão da saúde. Como que um convênio ele pode gerar valor para esse usuário que não está utilizando ou como pode reter para que o mutualismo seja preservado? Eu acho que tem muito essa visão, novamente tocando naquele ponto que o Michael colocou, de trabalhar a cultura, a consciência, e isso envolve um relacionamento mais próximo com os clientes. Do cliente realmente dar abertura de trabalhar, de trabalhar de uma forma mais alinhada aí com a fonte pagadora, no caso, né. Só que não, então, as áreas de recursos humanos atuarem junto, e eu acho que esse é um ponto que a gente tem que evoluir ainda enquanto operadoras, para ser cada vez mais gestoras da saúde populacional da carteira deles. Trazendo relatórios, trazendo ações específicas de relacionamento, de promoção, de campanhas aí para que a gente chame as pessoas a terem a utilização, mas a utilização de modo racional, Hum. tá. Eu acho que esse é um primeiro aspecto. Ou seja, você gera uma sinistralidade planejada Uhum. em alguém que não procuraria, né. Você gera um Exato. custo ali de maneira planejada até para gerar um valor para alguém que não está utilizando. O segundo ponto, que aí realmente é uma, os outros 2 pontos que eu vou colocar, na verdade, são muito mais como uma visão de futuro. A primeira, assim, é como que eu posso utilizar os meios digitais para engajar mais o beneficiário nesse processo, né, ter uma régua ativa de relacionamento mais forte com ele, e para que realmente a gente possa orientar o beneficiário na utilização ao longo de toda a jornada. E um terceiro ponto, e que a gente vem trabalhando na Unimed Odonto já há uns 3 anos, e nesse ponto acho que talvez nós sejamos pioneiros nesse sentido, é trabalhar no conceito da remuneração baseada em valor. Então a gente tem 3 anos que a gente faz uma campanha para os nossos prestadores, ainda de uma forma muito piloto, que a gente quer fazer o quê? Hoje em dia se paga igual todos os prestadores, independente do desfecho, como você colocou, né. Por que não remunerar melhor aquele que traz mais valor na relação com o beneficiário, que o beneficiário perceba mais valor do ponto de vista dele, inclusive, tá. Então a gente coloca, a gente já trabalha há algum tempo colocando a mensuração de NPS em algumas pontos da jornada do beneficiário, para tentar coletar, vinculando isso aqui com o prestador, para cada vez mais a gente ter clareza daquele prestador que realmente trabalha, porque ele é parte, o prestador é a parte tangível, a parte Exato. realmente que a gente sente a assistência na ponta, tá. Só que todo o modelo de plano odontológico atual, e eu acho que isso de operadoras de modo geral, geralmente ele é muito mais voltada para o processo do que para a relação. Só que onde você gera valor é na relação. Então, no processo, o que a operadora costuma pegar? Costuma pegar o plano de tratamento e costuma pegar a conta odontológica no final, né, o que foi feito, e avaliar. Aquilo lá, basicamente, são 2 fotografias, um do estado inicial da boca do paciente e outro do estado final. Só que a percepção de valor do beneficiário, ela é gerada onde? É gerada
no tempo que ele leva para fazer um agendamento, no tempo que ele leva para ser atendido, na cortesia que ele, durante o atendimento, na remoção da dor, na na melhoria em todos os sintomas que ele pode eventualmente ter, na relação com o prestador. E isso a gente não consegue mensurar. Então, na verdade, a gente acaba colocando todo mundo no mesmo balde e pagando tanto o prestador que, na percepção do beneficiário, é bom, quanto aquele que não é tão adequado. A gente paga da mesma forma. E eu acho que isso que a gente tem que mudar, e a tecnologia e os processos eles vêm aí para justamente para tentar viabilizar esse novo paradigma. Deixa eu apresentar uma provocação, um elemento aí ao ponto estratégico que você está comentando. E, naturalmente, esse não é um negócio que eu tenho um entendimento profundo como você. Mas pensando em estratégia, nós também consideramos sempre o cenário geopolítico e também o comportamento do consumidor. No teu caso, o comportamento do usuário. E nós estamos, pelo menos há uma percepção que o consumidor está começando a se preocupar mais com a saúde bucal, porque se preocupa mais com a aparência, né? Então, isso está sendo muito mais comum, né? Você olha pelos influenciadores e tal. Isso é um elemento do teu plano estratégico? Sim, sim. Ele é um elemento extremamente relevante, Michael. E aí esbarra na questão regulatória. Por quê? Na medida em que a gente vai trabalhando com procedimentos, digamos assim, mais complexos e mais caros, frente ao ticket médio não é o valor médio pago pelo beneficiário, frente ao valor pago pelo beneficiário, eu vou aumentando o meu risco. Se eu não tenho mecanismos para fazer a retenção, ele pode inviabilizar um produto que ofereça procedimentos de uma ordem mais complexos ou de maior valor. Então, aqui eu acho que vale um ponto, porque hoje a regulação atual ela permite a saída a qualquer momento. Entende? Só que quem paga a conta? Quem paga a conta é quem fica. Então, eu acho que até pensando na lógica do seguro, na lógica do mutualismo, deveria ter sim, por parte da regulação, um tempo de permanência mínimo justamente para subsidiar esse mutualismo. Só que isso, hoje em dia, não é permitido. Então, são algumas discussões que eu participo do SINOG, e o SINOG vem fazendo um bom papel, o SINOG é a Associação Brasileira de Planos Odontológicos, de articulação com a ANS, para que a ANS entenda as particularidades do setor. É o que você falou, Romulo, ninguém vai querer ficar sem um plano de saúde, porque eu posso ter, de uma hora para outra, uma internação que me quebre totalmente as pernas. Isso não acontece no odontológico. Por outro lado, justamente por essas regras de exclusão serem o espelho do saúde, só que você tem um outro comportamento no odontológico, ele pode inviabilizar produtos desse tipo, produtos em que eu trabalhe de uma forma mais extensiva, com clareamento, com implantes, Hoje existem esses produtos, só que geralmente eles ficam relegados ao quê? Para uma parte de um contrato e com uma elegibilidade muito direcionada para executivos. Assim como você tem em plano de saúde, não, diferenças de planos, geralmente no odontológico, essa é uma outra diferença. No plano odontológico você não tem dificilmente você tem planos que façam diferenciação de redes. Quem que é o Einstein da odontologia? Quem que é o Círio da odontologia? Na verdade, não tem muita essa referência de grande. Então, geralmente você tem a diferença entre os produtos por cobertura. Porque então você tem uma cobertura. Do procedimento específico. O rol de procedimentos que são cobertos. Você tem um rol que ele já é bem compreensivo, né? Ele cobre não só a parte restauradora, mas cobre também canal, cobre cirurgia, seja exodontias, que é a remoção do dente, né, de dentes inclusos, né. Ele é bem compreensível, alguns tipos de prótese e tudo mais,
Só que aí você vai fazendo outras coberturas. Esse aqui, além do rol, ele cobre também, por exemplo, orto. Esse aqui, além do rol, cobre prótese completa. Esse aqui cobre, inclusive, implante. Só que você tem que trabalhar com regras de subscrição, justamente porque se eu oferecer, imagina um plano odontológico com implante, que vai ter um custo aproximado aí de um plano médico de base, de repente, aí, um valor elevado. E aí, no mês seguinte, ele terminou o tratamento, ele sai. Então ele inviabiliza. Aí que entra a questão da lógica da subscrição e a necessidade de ter uma regulação específica para viabilizar justamente esse tipo de procedimento. Mas carência tem. Carência tem, carência a gente pode colocar. Ok. Tem um gap no mercado que falta uma alternativa de segurança jurídica que te permita segurar esse paciente para que esse risco da operadora faça sentido, né? Exato. Disponibilizar esse... Desafiador, hein, Romo? Desafiador. Tá aí um negócio que a discussão de plano estratégico é profunda, né? Mas carência, então, mesmo a carência, você tem os requisitos para imputação de carência, né? Então, se é plano empresarial, então, dependendo do caso, não vai se aplicar. Perfeito. Tá? É o que torna mais desafiador. É o que torna mais desafiador. E essa questão regulatória também, por exemplo, a questão da portabilidade, por mais que as pessoas não queiram ficar sem plano de saúde, elas podem mudar do plano de saúde, fazer a portabilidade. Então, isso acaba gerando um desincentivo para que o plano de saúde também invista em prevenção, porque prevenção, ela pode gerar retorno, né? Inclusive, há uma discussão grande se isso realmente você consegue concretizar esse ganho futuro. Mas, de qualquer forma, é um trabalho de anos, né? Sim. Poxa, a gente vai fazer um exercício hoje, por quê? Porque quando você tiver daqui 40 anos, você quer estar ainda fazendo... o ROI certo. O ROI lá pra gente, pro indivíduo é certo, mas pra instituição que pode ter um paciente que migra, entre convênios, há uma incerteza, existe um desafio regulatório nesse sentido. Você citou, eu queria explorar esse ponto, Fábio, modelos de remuneração. Isso é um enorme desafio do sistema da saúde e que vem de um outro desafio, ele nasce, na minha opinião, em outro desafio, que é o desafio da métrica. Há muitos pontos da saúde que estão no buraco negro da métrica, você não consegue medir, né? E a gente acaba usando na saúde, muitas vezes, métricas que mensuram uma parte do processo, e geralmente muito voltados para a experiência, né? Você citou o próprio NPS. Poxa, o NPS, ele é uma mensuração de experiência, né? Eu gosto de um exemplo ótimo que é o seguinte, né? Você pode sair de fazer uma cirurgia, você tem um câncer, você pode operar num hospital e sair super satisfeito com o tratamento, da enfermagem, do médico, tá tudo bem, e sair de lá com uma margem tumoral comprometida, não ter sido bem operado e voltar com o seu tumor, mas o seu NPS vai estar 10, né? Sim. Então existe um desafio gigantesco de mensuração. Eu queria te perguntar, você que faz parte na ANS do comitê que está avaliando novas remunerações, o que você enxerga que está mais próximo de nós evoluirmos os modelos de remuneração e o que está ainda mais distante e o que falta para a gente chegar lá para ter um modelo de remuneração perfeito, né, ou muito mais justo do que é hoje. Porque o que você falou é uma grande verdade. O prestador bom e o prestador ruim, aliás, o fee for service acaba penalizando o profissional eficiente e bom, né, que vai gastar mais tempo, enfim, um procedimento vai fazer com mais qualidade, e acaba muitas vezes gerando um incentivo para um atendimento que não é o ideal, né? Então acaba dependendo muito da boa índole, dos valores individuais, né? Ou seja, é um modelo que não blinda adequadamente nem a operadora nem o paciente. O que você vê que dentro dessas opções de modelo de remuneração, o que está mais próximo de acontecer e o que a gente precisa para chegar lá? Olha, eu acho que primeiro tem uma mudança cultural, em primeiro lugar. E porque como eu comentei, a nossa própria lógica de formação, e a gente também trabalha em silos, né, departamentais, então você tem a pessoa lá da auditoria e a pessoa de gestão de rede, por vezes com metas conflitantes, quando na realidade é uma única jornada assistencial
para o paciente. Então, eu acho que tem um primeiro momento de amadurecimento e até, de certa maneira, o entendimento de que o fee for service ele não vai conseguir ser um modelo que gera mais qualidade. A partir daí, eu acho que tem todo o desafio, como você comentou, não é só experiência, eu tenho que conseguir coletar desfechos que sejam relevantes na parte assistencial. Isso em odonto é particularmente desafiador, visto que eu tenho alto churn. Então, quando a gente observa o churn médio do mercado, tá? Novamente lembrando que é a rotatividade, a perda de carteira por um relatório que eu tinha visto lá do IES, com base na Instituto de Estudos em Saúde Suplementar, com base nos relatórios da ANS, do segmento de odonto é acima de 3% ao mês, o que dá ao mês. O que dá mais de um terço da carteira. Se eu colocar aqui no momento Pessoal de zero. vendas tem que trabalhar loucamente, né? Exato. Mas você tem um processo de oxigenação também dos contratos vigentes, que é muito desse comportamento, tá? Então, primeiro ponto que eu acho que de amadurecimento é atuar nessa perspectiva, mas sabendo também que a remuneração ela não é o único elemento. Então a gente sabe de desafios também de ter uma jornada mais coordenada, aí, principalmente em saúde, eu acho que tem muita importância aí da atenção primária em saúde. Odonto, ainda a gente tem uma certa dificuldade, eu acho que a gente está aprendendo a lidar com esses conceitos e colocando em prática, mas eu diria, Rômulo, que qualquer tentativa que traga pelo menos parte da visão do paciente na remuneração, já é um avanço. Com certeza. Qualquer um. Ainda que seja só NPS, entendeu? Sem dúvida. Por mais que ele traga viés, e aí a gente vai melhorando o modelo. Aí é muito o conceito aí do meu outro chapéu de inovação. A gente trabalhar de uma maneira incremental, a gente trabalhar com MVP, senão a gente nunca vai chegar no modelo ideal. A partir daí, a gente pode pegar para cada especialidade o que é mais relevante, né? Eu vou ver então se o paciente em periodontia ele não vai ter mais perdas dentárias, ou se ele já está estabilizado. Aí eu começo a mensurar esse tipo de coisa. E aí eu vou colocando no modelo. Então, eu não acho que é complexo, mas tem uma série de dúvidas, até em termos de lançamento contábil, como que a gente trabalha. A gente vem trabalhando num piloto pequeno, a gente contemplou até agora cerca de pouco mais de 70 prestadores, e a partir disso a gente está avaliando como que isso modela o comportamento. Né? Me diga como que você vai me medir, que eu te digo como que eu vou me comportamentar, como que eu vou me comportar, né? Então, a forma de mensuração induz muito a forma como eu me comporto. A questão é que o fee for service estimula o quê? Estimula a superprodução. Então, tem que pensar em alternativas. Mas eu acho que esse processo é de aprendizado, tá? Eu não acho que seja tão distante. Tem muitas Unimeds que já estão trabalhando com modelos de remuneração baseada por valor. A gente vem trabalhando também com esse espectro pequeno, mas muito mais para gerar aprendizado. A gente ainda não tem conhecimento nem competência suficiente para trabalhar isso aí de uma forma mais extensiva. Até a opção de input dos dados que vão disparar os gatilhos de uma remuneração diferenciada. De que seja transparente, de que realmente o prestador veja valor. Será que se ele tiver 10% a mais de remuneração, isso vai ser suficiente para mudar o comportamento dele? A gente não sabe. Aí é muito do aprendizado, é muito de gestão da inovação mesmo. Espetacular. Queria aproveitar esse tema, Fábio, porque nós estamos navegando aqui num âmbito estratégico do negócio, né? De um negócio complexo. E, naturalmente, aqui nós temos a audiência, aquele que tem a sua clínica, nós temos um diretor, nós temos um empreendedor de uma grande corporação e assim por diante. Como é que você se trata e como é que você enxerga, Fábio? Tanto considerando a tua jornada, a tua experiência e essa experiência atual, qual que é a importância de uma estratégia bem estruturada, de um plano bem estruturado, de uma rotina da liderança que trate, que paute a questão estratégica, que não fique só numa questão operacional, ou só não, né? Que não fique
na questão operacional e tática exclusivamente, porque elas são altamente importantes, mas que exige do teu negócio, do teu segmento, uma inteligência estratégica adicional. Uhum. Então, se não tiver uma rotina, e se isso não for uma pauta da liderança, provavelmente vocês não chegarão a grandes soluções que atendam a necessidade do cliente, do consumidor e que atendam a tua necessidade de resultado. E eu acho interessante falar um pouquinho sobre isso, porque também é a realidade dos empresários e empreendedores brasileiros na área de saúde. É um ambiente complexo e você tem que ir lá matar um leão por dia para poder sobreviver e também crescer num ambiente tão disputado. Eu vou dizer que no nosso caso é até um pouquinho mais complexo, porque nós trabalhamos em uma seguradora, a Seguros Unimed, ela tem 5 ramos de atuação: saúde, seguro-saúde, odonto, vida, previdência e a parte de ramos elementares. E algumas das equipes, né, elas atendem todos os ramos. Então você tem uma complexidade adicional que a gente não trabalha somente com saúde e odonto, a gente trabalha também com a parte, de produtos SUSEP, inclusive eles são um ponto extremamente relevante da nossa estratégia, porque a gente atua de maneira a complementar o portfólio das Unimedes parceiros. Espetacular. E como que a gente vem atuando, tá? E aí é um trabalho que vem sendo feito com muita competência pelo time de estratégia. Primeira coisa, a gente vem trabalhando já há 3 ciclos com frentes estratégicas formados pela média gestão. Então, por mais que a alta gestão estabeleça lá quais são os principais objetivos estratégicos, as iniciativas e os KRs, a gente trabalha com OKR, né, com Objective Key Result, né, são propostos e trabalhados de uma forma coletiva e multidisciplinar por essas frentes estratégicas. Então, para cada macro objetivo aí, a gente tem alguns temas que norteiam e que são transversais, a gente tem esse grupo que propõe. O que que isso permite de certa maneira? Um primeiro ponto é que a estratégia seja incorporada, as pessoas participem da construção da estratégia. E aí você colocando a média gestão, você assegura esse alinhamento também com a parte operacional. E aí então a gente junta a estratégia com a parte tática, com a parte operacional. Então lá os gestores dividem com os times, propõem aqui quais vão ser as iniciativas estratégicas, estabelece os KRs, são validados aqui, mas não é um processo top-down. Quer dizer, todo o time está Todo participando, time está está construindo a participando. estratégia teoricamente. E aí a gente tem o lema lá que a estratégia é de todos. A estratégia não é da estratégia. A estratégia é de todos. E ela é É construída em conjunto e ela tem que ser executada em conjunto. Estamos nesse processo de aprendizado, juntamente com também metas específicas para a gente avançar na cultura organizacional desejada, que envolve justamente esses aspectos, né? A gente desenvolver mais autonomia, accountability, responsabilidade das pessoas, o trabalho em intercooperação, evitar, de certa maneira, os heroísmos, né, ou as coisas muito autorais, para serem muito mais um processo, ainda que um pouco mais lento, mas discutido e apropriado por todos os colaboradores. sensacional. Sensacional. Eu imagino a complexidade de fazer o planejamento estratégico numa instituição desse tamanho. Ainda mais deixar todo mundo alinhado num contexto de uma saúde altamente volátil nos próprios fundamentos do negócio. Eh, o Tem negócio onde os fundamentos estão muito mais perenes, né, negócio de petróleo, que algumas indústrias, mas a saúde ela está em disrupção contínua, tanto da forma de entrega do serviço, dos modelos, a questão jurídica e tudo mais. Fábio, eu queria uma última pergunta aqui para você. Se você trouxesse para a gente, você que é um cara antenado em inovação, que é o head de inovação da Seguros Unimed, queria que você traçasse para a gente um panorama de quais são as tendências do segmento da saúde, né. Acho que inovação é você resolver problemas, não é só você fazer algo diferente, isso não é inovação.
Como é que você está olhando os próximos passos? Que a gente pode esperar do segmento da saúde nos próximos 10, 20 anos? Hoje em dia, eu acho que tem sido até bem monotemático a questão da inteligência artificial da generativa, e de como que ela vai, de certa maneira, não somente aumentar a eficiência, mas melhorar processos, seja pensando na saúde, né, em termos de controle de fraude, em termos de automação inteligente de processos, tá? Então, esse é um eixo muito estruturante, a gente pensar em como a gente trabalhar com inteligência artificial e, sobretudo, também inteligência artificial generativa. Tem os desafios também, em saúde, da interoperabilidade, Espetacular. que é um aspecto extremamente relevante, né, e existe um projeto do Sistema Unimed, que é o projeto Sinergia, justamente que ele tenta criar uma agenda comum para as diversas Unimedes, porque hoje muitas Unimedes, até por elas terem autonomia administrativa, cada um tem seu RP, né, o seu sistema, né, ligado, cada um tem as suas soluções, né, usam fornecedores específicos e aí por diante. E aí tem se trabalhado numa estruturação de soluções unificadas para o sistema. Então, o sistema ligado ao ERP, trabalhando também a parte da interoperabilidade, tem uma empresa que chama Interol, que é focada na parte de interoperabilidade. A parte de aplicativos, né, tem a Uni também, que é outra empresa do sistema. Então, está se buscando essa intercooperação em todo o sistema. Eu acho que outros aspectos também, eu acho que cada vez mais, né, tem a internet das coisas, o IoT, os dispositivos vestíveis que eles podem sim ser utilizados até para mensuração. Hoje em dia, muita coisa, a própria telemedicina, junto com a IoT, ela pode ela pode viabilizar, né, não só a tomada de sinais importantes de cada beneficiário, mas também fazer um acompanhamento mesmo, né. A gente vê também, soluções cada vez mais de low code, no code, gerando mais velocidade nas implantações, em melhorias, né, mas a gente vive esse paradoxo, justamente porque o os processos e a estrutura, ela ela foi elas foram concebidas numa lógica industrial. E a gente vive a lógica agora da nova economia. Então, muitas vezes a gente vê, né, aquele negócio, né, é como se a gente tivesse aqui super antenado, né, usando inteligência artificial aqui e mandando fax do outro lado, né. Então essa situação que traz uma agenda importante, que aí eu não estou falando de tecnologia, mas é como trabalhar a ambidestria. Porque sempre vem aquela conversa de: "Ah, mas ainda a gente tem que melhorar muito a operação, mas quando que vai estar bom?" E e aí a gente vai deixar de olhar o futuro por conta disso, e a gente tem inúmeros exemplos, né, Kodak, Blockbuster, tudo mais, que eram gigantes, que deixaram de se antenar e perceber a tendência do mercado e muito voltado para olhar a mudança no perfil do consumidor e naufragaram por conta disso. Então acho que uma pauta, uma agenda importante, assim, como trabalhar a ambidestria dentro das organizações de saúde. E Fábio, como que você, faz com que uma organização ela se torne inovadora? O que a gente pode fazer para que nossas instituições se tornem inovadoras? Não basta você: "Ó, surgiu uma tecnologia nova aqui, é boa por causa disso", isso romper velhos hábitos, tem uma frase legal que diz, né: "Old habits die hard", ou seja, hábitos antigos dificilmente morrem, né. Como é que a gente faz com que uma organização ela incorpore o DNA da inovação de fato na essência dela para ela se movimentar, né. E não ser só aquela área de inovação, que é o pessoal chato que quer fazer coisa diferente e mudar a forma como a gente faz as coisas. Qualquer organização é uma reunião de pessoas. Então, necessariamente, quando a gente fala de ter uma organização mais inovadora, é trabalhar a cultura organizacional, é trabalhar muito a mudança de mentalidade das pessoas. Como que a gente vem trabalhando?
Inclusive ele tem a ver com a forma, a gente chama o nosso hub de inovação de Storm. Ele foi iniciado em 2017, meio como um spin-off, né, meio separado da nave-mãe, digamos assim, que é a Seguros Unimed, que é uma forma muito interessante de se trabalhar a indústria, porque você dá mais velocidade. Então, se aqui, de certa maneira, a gente não tem a cultura apropriada, cria lá, né, uma nave-mãe mais autônoma para ir trabalhando. E teve grandes entregas. Uma das principais entregas foi o desenvolvimento de um super app que congrega todos os ramos. A white label, ela é utilizada por outras Unimeds também. Então tem a parte de seguros, tem a parte de bem-estar e tem a parte de saúde. Ela congrega nessa visão de saúde integral todas essas funcionalidades. Ah, mas quando eu assumo muito com o desafio de, ok, foi muito importante e continua sendo muito importante todas as conquistas, mas como que a gente pode trazer isso aí para a cultura da organização? E como que a gente vem trabalhando desde então? A gente já tinha um programa de ideias, né, que é o Ideias de Valor, e a gente vem transformando esse programa. A gente trabalha ele com a partir da formação das equipes, é voluntário, quem quiser participa, mas se formam equipes para resolver problemas e dores da organização, só que nós somos uma proposição de ideias. A gente tem um processo de uma banca lá que vai fazer a avaliação das ideias de acordo com determinados critérios e vai escolher algumas ideias para ser aceleradas. E a gente participa dessa aceleração com elas. Seja com squad de desenvolvimento interno, seja plugando com uma startup. Então, tanto inovação aberta quanto trabalhando com desenvolvimento dentro da organização. E aí, durante toda essa jornada, até chegar no MVP, no produto mínimo viável aqui, ah, a gente tem todo o processo formativo on the job. Então, as pessoas, elas enfrentam as dificuldades, elas vão lá, têm que enfrentar o desafio de falar com as áreas, de tentar encontrar, né, Uma venda interna. uma venda interna, tudo mais, né? Mas elas vão participando de todo esse processo. Então, a pessoa sai do final dessa jornada transformada, porque ela teve uma experimentação diferenciada. Então, não é só conteúdo teórico, é na prática como que a gente vai aplicar a transformação. E aos poucos, isso aí, a gente já vem trabalhando isso aí em alguns ciclos, né? E cada vez trazendo uma perspectiva nova. Então, isso aí é um dos elementos que vai ajudando, né? A gente também trabalha com inovação aberta ou com projetos específicos, sempre nessa proposição de tentar trabalhar a intercooperação entre áreas. Espetacular, espetacular. Michael, que aula fantástica. Fenomenal. Já conhecia e te admirava, Fábio, agora eu admiro muito mais, conheço um pouco mais, admiro muito mais pela tua história, pelo aquilo que você construiu e vai construir ainda muito mais pelo sistema de saúde. Quero abrir aqui as nossas considerações finais. Michael, Fábio, depois comigo aqui. Primeiro, obrigado, Fábio. É um enorme prazer estar contigo aqui. Não imaginei no Audazes a gente estar num nível de um debate assim, tão profundo de inovação na saúde. Então, assim, fiquei realmente admirado. Vale outros episódios para a gente aprofundar ainda mais. E numa instituição do porte que é a Unimed, como vocês estão criando e co-criando tudo isso, parabéns, excepcional. Daria um destaque aqui na trajetória do Fábio que me chamou a atenção, naquilo que a gente fala na teoria sempre e que na prática é muito difícil de realizar, né? Nós estamos sempre falando da liderança e um desafio da liderança é a capacidade do líder de unir pessoas, estratégia e operações. E aqui, no contexto do Fábio, isso ficou muito claro que funciona como se fosse simples, ao ponto em que estratégia eles dividem com a corporação. Isso é inédito, não é comum, não é simples, não é comum que a gente ouça isso aqui em lugar nenhum. Esse, para mim, é um ponto alto e parabenizo vocês por esse trabalho brilhante, pela tua condução lá nesse processo. Fábio. Agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês e nessas oportunidades que a gente constrói coletivamente o conhecimento, tá? Então, muito do que você falou, Michael, na verdade, a coletividade, né? Então, esse processo de estratégia, inclusive,
é conduzido por uma outra superintendência ou conduz a parte de inovação, mas sempre com essa lógica de que a estratégia não é da área, né, a gente está aqui a serviço, né, a estratégia é de todos. A inovação não é da área de inovação, a inovação ela tem que estar incutida em cada colaborador. Então, nessa proposição que a gente vai trabalhar lá, não tem um detentor da área de clientes, quem que tem que cuidar do cliente? É cada um. Todos nós. Então, eu acho que até pelo modo de trabalho, né, meio industrial, fordista, tudo mais, a gente sempre segmentou muitas coisas, né. Cada vez mais a gente tem esse desafio da integração, seja da integração enquanto organização, seja da integração enquanto seres humanos mesmo. Acho que a gente falou muito disso aqui, Sim. né. Não tem quem você é no trabalho, quem você é fora do trabalho, não. Tudo faz parte dessa pessoa que você é, né. Então acho que é o desenvolvimento integral, tanto das pessoas quanto das organizações. Acho que esse é o grande desafio e de cada vez mais, né, ser mais íntegro nesse sentido, ser mais inteiro. Perfeito. Então acho que agradeço novamente e parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm realizando, que é realmente transformador para todo o sistema. Muito obrigado, Fábio. Você é um grande exemplo para a gente, né. Eu quero provocar nossa audiência a estudar a história do Fábio com seriedade, né, vendo um exemplo de superação, de persistência, de, capacidade de assumir riscos, de se testar em novas áreas, né, de buscar outros conhecimentos. Eu destacaria aqui para mim um exemplo muito grande de quase que obsessão pelo preparo, né. Eh, o Fábio fala muito humildemente, mas tem um currículo, espetacular e continua construindo, e está fazendo curso, estava postando hoje lá que começou o curso novo, então isso é uma obsessão, ninguém chega nesse nível sem realmente ter se aprimorado, ter se esmerado em inúmeros aspectos que constroem a capacidade de entrega de valor para as pessoas, para as organizações. Então fica aí a provocação para todos nós, e eu convido você a inscrever-se no Audazes Hub, que é o lugar onde estão se reunindo as maiores lideranças da saúde brasileira. Se você que quer ser líder, ou já é líder, quer se desenvolver, quer empreender na saúde e não está lá, meu amigo, você precisa resolver isso urgentemente, então vá na descrição do nosso vídeo para se inscrever lá e receber conteúdos exclusivos, fazer parte do nosso clube do livro, acessar palestras, conteúdos exclusivos, networking de alto nível. É imprescindível que você esteja lá para evoluir dentro da saúde. Além disso, nos siga nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, TikTok e YouTube. E como eu sempre encerro aqui, que nunca te falte audácia.